Bom, vamos lá então. Nossa última aula do curso. Estava falando com a Luana aqui no começo, que para mim passou rápido, né? Passou bem rápido até. Acho que é porque é um assunto que eu gosto, né? Eu gosto de falar, então... E é legal ter gente interessada em filosofia, interessada em aprender um assunto, né? Uma disciplina que, infelizmente, hoje em dia está cada vez mais desvalorizada, né? E é bacana ter tanta gente interessada. A gente está com um número legal de alunos, não todos assistem as aulas aqui ao vivo, né? Alguns assistem depois da gravação. E até outras pessoas que não estão fazendo o curso, como a gente está postando os vídeos no YouTube, né? Tem gente que assiste depois, comenta lá, tem sido bem legal a experiência. E hoje a gente vai falar sobre o período contemporâneo, filosofia contemporânea. Mas antes, vamos dar como a gente sempre faz, né? Uma revisadinha bem rápida do que a gente viu na aula passada. A nossa imagem aí do homem vitruviano já denuncia, né? O que a gente vai relembrar, o que foi falado na aula passada, né? A gente falou sobre a filosofia moderna, e a filosofia moderna tem como principal característica o antropocentrismo e o humanismo. Esse período ficou marcado aí, pelo cientificismo, pelo racionalismo, empirismo, foram vários temas, né? Ideais de liberdade e idealismo, né? Estão ligados ali. Também a gente teve nesse período da filosofia moderna o Renascimento e o Iluminismo, são marcas desse período. Filosofia laica era algo que foi falado muito, né, de uma filosofia que não tivesse ali uma influência da igreja, da fé, né? Foi algo que as pessoas daquele período buscavam, né? E falamos sobre dois filósofos, né, René Descartes, né, e Blaise Pascal. E hoje nós vamos dar então continuidade aí falando sobre a filosofia contemporânea. E sem muitas delongas, né, já vamos entrar no conteúdo aí. O que diz no nosso slide aí? Até aqui fizemos uma longa trajetória com o intuito de traçar um panorama da história do desenvolvimento do pensamento ocidental. Uma coisa que eu sempre venho falando nas aulas é exatamente isso. A história da filosofia, né, aliás, o desenvolvimento do pensamento filosófico, né, da filosofia em si, ela se dá, eu costumo dizer, através de um diálogo, ou seja, cada período dialoga com o outro, que dialoga com o outro, e assim vai, né? Então, os filósofos de um período estão sempre, entre aspas, conversando com os filósofos do período anterior. Sempre rola isso. Obviamente que também com os problemas do seu tempo, tá? Mas é importante ter em mente esse panorama, né, histórico, né? Não tem como estudar filosofia sem estudar história também. Tá? Uma coisa está ligada com a outra. Aliás, uma das formas que eu sempre indico para você começar a compreender filosofia é estudar a história da filosofia. Não história propriamente dita, mas a história da filosofia, como se deu esse desenvolvimento. E é o que a gente vem feito até aqui, né? Nesse trajeto, a gente percebemos, né, que o pensamento ocidental teve sua origem na Grécia Antiga, mais precisamente com os pré-socráticos, que marca ali aquela virada, né, de temática ali do pensamento mitológico para o pensamento pré-socrático. Após isso, passou por diversos períodos e pensadores, e como já vimos anteriormente, a história da filosofia ocidental pode ser dividida em 4 grandes períodos, que estão mais ou menos resumido aí nesse quadro, tá? Não tá tudo aí, não tem todos os pensadores, obviamente, não dava, mas eu fiz essa imagem aí para a gente conseguir visualizar. Você vai ter aqui os períodos da história da filosofia. Nessa barra aqui a gente tem filosofia, o século, a língua, as divisões e os filósofos, né? Então a gente vai sempre seguindo assim, ó. Aí você vai ter filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, né? Depois vocês vão dar uma olhada com calma. Isso está, inclusive, na apostila, no PDF, né? Para quem já tem o e-book. E também está lá no site. Essa imagem aqui eu coloquei lá no site, na Ava. Né? No Ava não dá para colocar tudo, infelizmente, que está no e-book. Né? Mas essa imagem aí eu fiz questão de colocar para vocês conseguirem criar esse mapa mental que eu tanto falo, né? Olhando cada período, cada pensador, tentando relembrar aí o que foi falado, o que foi discutido. Isso é muito importante. Tá? Então, esse quadro aí é meio que um resumo. Mas, passando cada período, a gente teve, né, revisando bem rápido, pré-socrático, preocupação maior com a arqué, né, ou seja, o princípio gerador do mundo, a causa do movimento, a causa das transformações, né, que acontecem na natureza. Os pré-socráticos se preocupavam basicamente com isso. O período socrático já passou a se preocupar aí com as questões humanas, né, então começou a ter discussões sobre a ética, sobre política, né,
e por conta disso é considerado um período antropológico, né? O início ali do pensamento antropológico, né? Os pensamentos mais voltados para o homem. Dessa sequência tivemos o período sistemático, né? Alguns vão chamar de período pós-socrático, né? Que é marcado ali por Platão e Aristóteles, principalmente, e ali já começa a se reunir e sistematizar o conteúdo, né, do pensamento filosófico. Platão escreve bastante, Aristóteles tem uma contribuição muito grande nessa sistematização. Na sequência, a gente vai ter o período helenístico, né, que a gente viu que ficou preocupado ali com questões de éticas também, do conhecimento humano e das relações entre o ser humano e a natureza, e de ambos com Deus. Nesse período surgem as escolas epicurista, estoica, cínica e cética, são as principais desse período. Na sequência, vamos ter o período medieval, dividido entre patrística e escolástica, né? São dois períodos. Primeiro vem o período patrístico, depois vem o período escolástico. E essa chamada filosofia medieval se caracterizou exatamente pelo teocentrismo, ou seja, todas as questões abordadas tinham Deus como pressuposto, Deus estava no centro, né, da discussão. O período moderno, que foi semana passada, a gente viu que foi dividido em 3 períodos, basicamente. Deixa eu só liberar aqui. Dividido aí entre renascimento, racionalismo, clássico e iluminismo. E teve como temas principais o antropocentrismo e política. Obviamente foram muitos temas, também é um período bem complexo, né? São muitos pensadores, muitos pensamentos, né? Mas acho que os principais a gente pode colocar como o antropocentrismo e pensamento político. Na sequência tem o período que a gente vai tratar hoje, né? Que é exatamente o período contemporâneo, que vai do final do século XIX até os dias de hoje. Então, na realidade, muita coisa está acontecendo ainda, né? E pode ser visto como resultado da crise do pensamento moderno. Tem a ver com o que eu falei no comecinho da aula, que a filosofia ela se desenvolve, né, em um relacionamento. Cada período conversa com o anterior e com os problemas do seu tempo, né? É um período que contou com algumas rupturas com o pensamento que o precedeu, tendo como temas a história, as ciências, a política, as utopias, a cultura, a pós-modernidade, a linguagem e a ética como marca principal, e a crítica ao cientificismo moderno e as estruturas, né, racionais. Então, beleza. Continuando aqui. Antes da gente falar disso, deixa eu voltar aqui, antes da gente falar sobre o próximo slide. Alguns estudiosos preferem enquadrar os pensamentos filosóficos produzidos no século XIX como parte da filosofia moderna. Então, lembra que eu falei que os historiadores, geralmente, eles não são unânimes, né, nessas marcações, nessas datações, nessas divisões. Só que quando a gente faz uma análise mais detalhada e conceitual, a gente percebe que as produções filosóficas do século XIX se diferenciam muito do que foi produzido nos períodos anteriores, que é o chamado período moderno. Então dá para a gente perceber claramente um marco temporal. Por que é importante frisar isso? Porque às vezes você vai ler um livro, vai pegar um autor que vai fazer uma divisão diferente. O professor Ricardo fez uma divisão diferente. Não, você vai encontrar essas disparidades. Alguns, inclusive, você vai ver o cara falando período moderno e colocar pensadores que a gente vai tratar hoje, como se fosse um período só, né? Não vão fazer essa divisão entre moderno e contemporâneo. Tá? Então, é só para vocês ficarem ligados. E como a gente viu no quadro da página anterior, na realidade que a gente viu no slide anterior, né, o número de pensadores desse período contemporâneo, é muito grande mesmo. Então, é difícil falar de todos, né? Os principais vão ser Hegel, Nietzsche, Marx, Husserl, Heidegger, Sartre, Wittgenstein e Foucault. A gente pode colocar esses como principais. Obviamente vai depender de autor para autor, mas esses são os mais conhecidos, são os mais falados, os mais estudados. E é esse o período que nós iremos tratar hoje, né? E como a gente não tem tempo para falar de todos, né? Nossa aula aqui é de 1 hora e pouco, né? Com algum espaço para perguntas no final, a gente vai falar sobre 2 que com certeza, acho que são os mais lembrados, os mais citados quando se pensa em filosofia contemporânea. Vai ser Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né, e Karl Marx. São os 2 aí, inclusive, mais polêmicos desse período. Teve mais gente? Com certeza. Até mais dos que eu citei agora, né?
É um período que vale a pena estudar com mais calma, mas não dá tempo da gente abordar todos. Inclusive, o próprio Nietzsche e o Karl Marx, a gente vai falar de maneira bem resumida, bem por alto, né? Só que antes de a gente entrar na história, no pensamento desses dois filósofos, vamos ver um pouquinho do contexto histórico, né? Os fatos que mais influenciaram o início do pensamento contemporâneo foram as revoluções francesa, americana e industrial. As revoluções francesas e americana trouxeram consigo uma nova forma de governar que batia de frente com o autoritarismo do antigo regime, enquanto a Revolução Industrial gerou um grande avanço técnico e científico para a Europa. O período que sucedeu à Revolução Industrial ficou marcado não só pelo desenvolvimento, como pela consolidação do capitalismo como sistema econômico. E foi nesse contexto, marcado pelas ideias da Revolução Francesa, que o pensamento filosófico contemporâneo começou a se desenvolver e tomar forma, né? Então, historicamente falando, esse período, né, era um momento marcado pela mudança, tinha muita coisa acontecendo, era um período muito efervescente mesmo, e, consequentemente, isso trazia consigo muitas novidades, trazia também incertezas, dúvidas e, obviamente, o medo, que é normal, né, quando você está passando por um período de mudanças, de transformações, traz para o ser humano, para as pessoas que estão convivendo naquele período, uma certa insegurança, né, porque você não sabe para onde a história está caminhando, né? E esse período é um período que foi marcado por isso, né? Eu até coloquei na apostila o seguinte: de forma geral, o século XIX foi caracterizado por muitas mudanças no que diz respeito ao modo de vida, ao intenso êxodo rural, né, e o surgimento da burguesia e do proletariado, né, que culminou em grandes disputas e conflitos entre as duas classes. Além disso, podemos listar algumas características marcantes no decorrer do século XIX e XX. As características eu coloquei algumas aí, ó. O nascimento dos movimentos sociais, então começa nesse período. A luta das mulheres pelo direito do voto, até exemplificado pela imagem aí do slide, né? Pensa que nesse período as mulheres começam a votar, porque começou a ter uma luta nesse sentido. O surgimento da sociologia, antropologia, da psicologia, né? Então hoje são disciplinas comuns para nós, mas que começam a surgir nesse período. O desenvolvimento das ciências sociais, as duas guerras mundiais, a Guerra Fria, as corridas armamentistas espaciais, o desenvolvimento de governos extremistas, né, como o fascismo e o nazismo, o desenvolvimento e uso de diversas tecnologias, a invenção da TV, a indústria cultural e os ataques nucleares, né? Então, muita coisa, são muitos assuntos, muita coisa estava acontecendo nesse período. E, obviamente, isso vai influenciar. Com os avanços tecnológicos ocorridos nas primeiras décadas do século XXI, percebeu-se mudanças nas relações humanas, surgindo no fim do período moderno o iluminismo, né, que trouxe consigo uma crença utópica de que o avanço do conhecimento, das ciências e das técnicas trariam consigo de forma natural, o avanço moral da sociedade, o que não ocorreu. Então, esse período, principalmente a partir do século XXI, ali, com o avanço da tecnologia, né, as pessoas começam a achar que a tecnologia e a razão seriam suficiente para que houvesse ali um avanço moral da sociedade, né, e eles conseguissem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor só pela questão da tecnologia e da questão racional também, o que não ocorreu. Por isso que eu coloquei aqui como era uma crença utópica, né? Inclusive, isso tem a ver até com a crítica de Nietzsche. A crítica que Nietzsche vai fazer é exatamente em cima disso, que a gente vai falar mais na frente. E todas essas transformações, então, que vinham acontecendo desde o final do século XXI, ajudaram a fomentar o desenvolvimento de novos questionamentos, novas formas de pensar e, consequentemente, novas escolas filosóficas. Então, foi isso que aconteceu. Essa cambada de coisa que estava acontecendo acabou gerando, né, novos questionamentos e novos pensamentos filosóficos, consequentemente. As principais características da filosofia contemporânea, a gente pode colocar como uma crítica aos modelos filosóficos desenvolvidos até a modernidade, né? A gente vai ter, por exemplo, Nietzsche, que a gente vai falar mais detalhadamente, mas bem rápido. Ele criticou o padrão de racionalidade, fez uma crítica dura nesse sentido. Marx defendeu que as sociedades progridem através do que denominou luta de classes. Vamos ter Ludwig Wittgenstein, que defendeu os problemas filosóficos, né? Eram problemas de linguagem que não foram bem resolvidos. Então, esse filósofo, inclusive, ele ficou famoso por esse pensamento focado na questão da linguagem. Jean-Paul Sartre defendeu que não havia uma essência que definiria o ser humano.
né? Então foram muitos pensamentos. A gente vai ter... Opa, peraí, apertei o botão errado aqui. Vai ter a Hannah Arendt, né, que vivenciou o horror da perseguição nazista e que motivou sua atuação na filosofia política com a intenção de teorizar o fenômeno do totalitarismo do movimento. A gente vai ter Freud, né, com o surgimento aí da psicanálise, que questionou não só a maneira como as ciências ligadas à psique eram desenvolvidas, como defendeu também o poder atuante do inconsciente, né? E a filosofia contemporânea também contou com algumas ideias advindas da Escola de Frankfurt, que fez muitas críticas. Eu não vou falar muito sobre a Escola de Frankfurt, depois leiam lá o texto, quem tem o e-book, tem uma partezinha lá no e-book que já fala sobre a Escola de Frankfurt, né? Vai falar sobre a teoria crítica, né? Razão crítica e razão instrumental, lá vai explicar direitinho, né? No texto do Ava também vai falar. Não vou falar porque não é o nosso foco hoje, né? Aí depois vocês dêem uma lida lá, né? E por fim aqui, as características marcantes do período contemporâneo é o pragmatismo, o cientificismo e as ideias positivistas, o utilitarismo, o racionalismo, a liberdade que serviu de base para as ideias liberais, o existencialismo, o pluralismo, com abordagem de diversos temas distintos, e a subjetividade. Só aqui, já devo perceber, se pegasse só esse slide aqui, ó, daria para dar uma aula de 4, 5 horas aqui, trabalhando com cada tema. É muito conteúdo, então a gente não tem como abordar tudo, né? Por isso que o nome do curso é uma introdução à filosofia, né? E cristã, porque a gente aborda o aspecto cristão, a visão cristã sobre os temas que a filosofia trabalha, tá? Basicamente é isso. Dando continuidade, então, a gente vai abordar o nosso primeiro filósofo, que é Karl Marx. Karl Marx, nascido em Trèves, Renânia, província ao sul da Prússia, Reino da Alemanha, no dia 5 de maio de 1818. Karl Heinrich Marx foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista alemão. É criador das bases da doutrina comunista e fez duras críticas ao capitalismo de sua época. Seus pensamentos exerceram e ainda exercem grande influência em diversas áreas, como sociologia, política, direito e economia, né? Um pouquinho mais sobre a história de Marx, eu acho interessante a gente conhecer a história, a biografia de cada filósofo, é uma prática, inclusive, acadêmica, né? Quando você vai estudar o pensamento de um filósofo, você sempre começa com a biografia dele, com a história. Por quê? Porque a história de vida do filósofo sempre vai influenciar no pensamento dele. Sempre tem alguma coisa que ele passou, que ele viveu, que vai culminar, né, no pensamento dele. Então, é por isso que é importante. E para quem não sabe, Marx foi um dos 9 filhos de um casal de rabinos, né, de classe média, que por conta da perseguição foram proibidos de exercer determinadas profissões, o que levou o pai de Marx, que é chamado Heinrich Marx, a renunciar ao judaísmo, se tornando luterano, para assim poder exercer a advocacia, né? Sua mãe se chamava Henriette Pressburg, né? Era o nome dela. Esses nomes alemães são meio complicados, né? Então vocês perdoem a minha pronúncia aí. A pronúncia não é perfeita de alemão, não. Então, esse é um pouquinho da história de vida de Karl Marx, né? Ele é filho de um casal de judeus, tá? Para quem não sabia. E o pai dele, por conta da perseguição, teve que se mudar e renunciar ao judaísmo, se tornando ali um luterano. Aí Marx, após concluir seus estudos no Liceu Friedrich Wilhelm, em 1835, ele ingressou no curso de Direito da Universidade de Bonn, onde ele começou a se envolver ali com as lutas políticas estudantis, né? Em 1836, ele se transferiu para a Universidade de Berlim para estudar filosofia, e ali ele teve o seu primeiro contato com as ideias de Hegel. Hegel foi um filósofo muito importante e influenciou muito Karl Marx. Hegel ele é muito importante para o período dele e é um cara que conseguiu a proeza de influenciar tanto filósofos e pensadores de direita quanto filósofos e pensadores de esquerda, né? No caso da esquerda, Marx, né, é um deles. Então, ele levou Marx a se alinhar com os hegelianos de esquerda, que era um grupo, né, daquele período, que viam a necessidade de transformações sociais na Alemanha. Com a intenção de lecionar filosofia na Universidade de Jena e se estabelecer financeiramente para ter condições de casar-se com Jenny, que foi a esposa dele, né, entre os anos de 1838 e 1840, se dedicou à elaboração de sua tese. Com Jenny, Marx teve 7 filhos, Jenny Caroline, Jenny Laura, Edgar, Henry Edward, Guy, Jenny Eveline, Jenny Julia e um natimorto, né? Um que já nasceu morto, né? Apenas Jenny, Laura e Eleanor
chegaram à idade adulta, né? Naquela época era muito comum, né, as crianças não chegarem à idade adulta. Então, Marx teve 7 filhos, mas desses 7, apenas a Jenny, a Laura e a Eleonora, né, que chegaram à idade adulta. Na sequência, em 1841, Marx defendeu a tese A Diferença entre a Filosofia da Natureza de Demócrito e de Epicuro, na Universidade de Jena, né? Apesar de ter sido brilhante na defesa de sua tese, ele não foi nomeado por questões políticas, já que a universidade não aceitava professores que seguiam pressupostos hegelianos. Em 1842, ele se muda para Colônia, assumindo a direção do jornal Gazeta Renana, onde teve o primeiro contato com o filósofo Engels, né, que foi muito amigo dele, se torna, inclusive, o melhor amigo dele, né? Porém, após a publicação do artigo sobre o absolutismo russo, o governo prussiano fechou o jornal. No ano de 1843, mudou-se para Paris, onde fundou a revista Anais Franco-Alemãs e publica 2 artigos de Engels. Além dos artigos de Engels, a revista publicou também 2 trabalhos de Marx mesmo, né, intitulados Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e Sobre a Questão Judaica. Porém, a revista não foi para frente, não passando da primeira edição. Na sequência, Marx escreveu para outros veículos, né, mas por conta de suas opiniões foi demitido e obrigado a sair da França, seguindo para a Bélgica, onde, com Engels, mais uma vez, elaborou a obra Ideologia Alemã e o famoso Manifesto Comunista, né, que é bem conhecido esse. Em 1948, ele retorna para a Colônia, por conta de tumultos revolucionários em Paris, e volta, então, a editar o seu antigo jornal Nova Gazeta Renana, que também teve suas atividades encerradas em 1949, né, o que levou Marx a se mudar para Londres, onde ele ficou até sua morte, que aconteceu em 14 de março de 1883, 1983, desculpa, com 1883 mesmo, com 64 anos. Ele morreu de bronquite e pleurisia, ok? Bom, sobre as obras de Marx, Marx foi um cara que escreveu muito, né? Era um cara extremamente inteligente, a gente pode não concordar com as ideias dele, mas ele era um cara extremamente inteligente. Então ele escreveu muita coisa, produziu muito material. Não vamos falar de todos, mas a gente pode destacar aqui, ó, o Manifesto Comunista, que foi publicado em 1848, que é uma obra dele, com o auxílio de Engels, né? Trabalho Assalariado e Capital, 1849, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, de 1852, Contribuição à Crítica da Economia Política, de 1859, o Capital, que junto aí com o Manifesto, né, Comunista, acho que são as suas 2 obras mais famosas, mais conhecidas, né? E Guerra Civil na França, mas ele tem mais obras, tá? Eu coloquei isso aí, aqueles que são considerados mais conhecidos, né, mais importantes, as obras, né? E como eu disse, de todas as obras, o Capital é considerada a mais importante, foi com o auxílio de seu amigo Engels, né, que em 1867 Marx publicou o primeiro volume, que é considerado um dos livros mais influentes da história. Então, é como eu falei, você pode não concordar com o Karl Marx, você pode não gostar dele, dos pensamentos dele, mas ele é um cara que tem uma importância muito grande. E O Capital é uma das obras mais influentes. Por que mais influentes? Porque até hoje é lido, até hoje é editado, até hoje é comentado, criticado, elogiado, vai influenciar várias áreas, o seu pensamento de forma geral, várias áreas do pensamento, sociologia, filosofia, política, né? Então, muitas áreas do pensamento vão ser influenciadas pelo pensamento de Marx. E no Capital, Marx faz uma crítica ao capitalismo, mas veja bem, ele faz uma crítica ao capitalismo da sua época, do seu tempo. Isso é muito importante frisar. Os olhos de Marx estavam voltados para aquele capitalismo, que era um capitalismo que estava começando, então tinha muita coisa errada acontecendo, então Marx faz essa leitura e faz uma crítica. É até interessante que quando você começa a ler Marx, você percebe que ele fala mais de capitalismo do que, como muitas pessoas pensam, do que do comunismo propriamente dito, né? Obviamente ele vai falar também, mas ele fala muito, muito mais sobre o capitalismo. Por quê? Porque até para criticar uma coisa, você tem que conhecer aquela coisa. Então, Marx, ele estudou o capitalismo, ele observou, ele fez as críticas que, segundo ele, eram problemas, né, do capitalismo da época dele. Né? Eu coloquei o seguinte, que ele faz uma análise do capitalismo, sintetizando o seu modo de funcionamento e descrevendo a teoria da mais-valia, que, em síntese, significa a diferença entre o valor que o trabalhador produz e aquilo que ele realmente ganha. Essa questão da crítica da mais-valia é algo muito falado, né, quando se fala de Karl Marx.
A mais-valia, basicamente, ela vai representar a disparidade que há entre o salário pago e o valor produzido, ou seja, aquilo que o trabalhador produz e aquilo que ele recebe, a disparidade que há, né? Ela pode ser entendida como o trabalho não pago, ou seja, o cara trabalhou, mas ele não recebeu por aquilo, ou seja, são as horas que o trabalhador cumpre, mas que não gera um salário para ele, só gera lucro para o patrão. Então, essa crítica da mais-valia dele, essa ideia, né, basicamente funciona assim. Como é que a gente pode entender? Deixa eu pensar aqui. Imagina que numa fábrica, para produzir, um trabalhador que trabalha numa fábrica, para produzir de forma que o dono, né, o empregador, consiga tirar ali o que ele vai pagar ao empregado, os custos e ainda obter o lucro dele, vamos imaginar que fosse necessário que, por dia, o trabalhador tenha que trabalhar 4 horas por dia. Ou seja, se o trabalhador trabalhar 4 horas por dia, o dono da empresa consegue tirar o valor para pagar o trabalhador, para pagar os custos e ainda obter o lucro dele, ok? Só que o trabalhador não trabalha apenas 4 horas, ele trabalha 8. Isso significa que 4 horas ele trabalha de graça. Dessa forma simples, assim, acho que fica mais fácil de entender o que seria essa teoria da mais-valia de Marx. Ou seja, é exatamente a disparidade que há entre o salário e entre o valor que ele produz. Ou seja, ele produz mais do que ele ganha. Basicamente, essa era a crítica dele. Isso acontecia muito naquela época, né? Então ele fez uma crítica bem pontual nesse sentido. Continuando aqui, Marx defendia que nesse sistema, o capitalismo, daquela época, o trabalhador é apenas uma mercadoria que produz outras mercadorias. Isso era uma crítica bem pontual de Marx, né? Os trabalhadores eram vistos como uma ferramenta, como uma peça, como algo importante de uma engrenagem, de uma máquina que produz, que vai produzir, no caso, outras mercadorias, né? E tem um filósofo chamado Nigel Warburton, não sei quem conhece, que ele escreveu um livro chamado Uma Breve História da Filosofia. E ele vai dizer o seguinte sobre isso, né? É como se eles, de fato, não fossem humanos, mas apenas estômagos que precisam ser alimentados para manter a linha de produção em andamento. E os capitalistas ganhando mais lucro. É a crítica que Marx fazia. O Nigel comenta, né, a ideia de Marx. A leitura que ele fez foi essa, que era como se os seres humanos não fossem humanos, fossem apenas estômagos que precisavam ser alimentados para continuar mantendo ali a coisa andando, continuar mantendo ali a linha de produção e os capitalistas ganhando mais lucro. Tem até um memezinho que é famoso na internet, que é esse aí, ó, que ela tem muito a ver com a crítica que Karl Marx fazia nesse sentido, ó. Você tem uma linha de produção, os trabalhadores trabalhando, ó, vou me aposentar amanhã, e sabe o que vou fazer? Aí o cara pergunta, o quê? Eu vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir que estou fazendo há 30 anos. Veja bem, o cara trabalha numa linha de montagem numa fábrica, ele faz a mesma coisa todo dia, fabrica algumas peças ali, mas a fábrica é muito grande, ela tem os departamentos, cada um é responsável por fabricar alguma coisa, mas o ser humano, nesse caso, nessa crítica de Karl Marx, e é isso que o meme tenta trazer, é visto como uma peça, né, como uma parte da máquina, de tal forma que ele não sabe nem o que ele está fabricando. Né? Aí o cara vai se aposentar depois de 30 anos trabalhando, fazendo aquela peça, e ele falou que o que ele ia fazer primeiro era ir no final da produção para ver o que ele fazia, aonde ia aquela peça. Claro que é uma crítica, né, mas ela sintetiza bem, o meme sintetiza bem o pensamento a crítica, né, de Karl Marx. Aqui, nessa imagem, a gente vai ter aqui alguns pontos, né, que ele criticava nesse sentido. Em primeiro lugar, a desigualdade nos lucros, que tem a ver com a teoria da mais-valia. Marx defendia que havia um excedente na produção e que este deveria voltar como salário ao trabalhador, no percentual de valor equivalente ao produzido, ficando a outra parte com o dono dos meios de produção. Segundo, péssimas condições de trabalho. A gente deve lembrar aqui que naqueles dias, imagina o seguinte, se hoje nós temos problemas com relação a isso, né, com relação a questões trabalhistas, naquele dia era muito pior. Então, naqueles dias, você tinha homens, mulheres e crianças que chegavam a trabalhar até 14 horas por dia para manter ali o funcionamento das máquinas, e os salários nesse período eram muito, muito baixos. Naquela época não tinha nenhum tipo de lei que protegia, que regulamentava isso, né? Então ele faz essa crítica nessa questão das péssimas condições de trabalho. E além de trabalhar muito e ganhar pouco,
tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças, né, as condições de trabalho eram muito precárias naquele período, né, e ao mesmo tempo perigosas, de forma que se os trabalhadores, por cansaço ou por alguma outra causa, se distraíssem, poderiam sofrer acidentes, ficar presos às máquinas, perder algum membro ou até serem mortos, né, um acidente de trabalho. Sendo que o tratamento médico nessas situações era apenas o básico, e não sobrava outra opção a não ser trabalhar, caso contrário passariam fome, porque nesse período também eles não tinham algum tipo de seguro que cobria ali, me acidentei, igual hoje tem, né? Se você é carteira assinada, você tem um seguro que vai cobrir ali, pelo menos de forma mínima ali, a sua recuperação, né? Eu já fiquei, quando eu trabalhava numa empresa aqui, uns anos atrás, eu já tive um acidente de trabalho, eu trabalhava numa metalúrgica, né? Uma chapa caiu na minha perna e tive que ficar um tempo afastado. Fiquei 3 meses afastado e recebendo pela caixa. Não é o valor total do salário, mas você tinha uma segurança ali para se manter naqueles dias que você estava se recuperando. Naquela época eu não tinha isso. Então, a crítica de Marx era nesse sentido também, né? Marx vai falar também da alienação do trabalho. E ele chamou de alienação o efeito que tudo isso, todos esses problemas geravam nos trabalhadores. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que, em primeiro lugar, os trabalhadores eram literalmente alienados ou distanciados, né, do que verdadeiramente eram como seres humanos. Volta naquela ideia de ver o trabalhador como uma peça, como uma ferramenta, como uma parte, um maquinário, literalmente. Perdia a individualidade de cada trabalhador, a humanidade de cada trabalhador. Essa era a crítica de Marx. Em segundo lugar, ele queria dizer também que as próprias coisas que fabricavam, de certa forma, alienavam as pessoas, alienavam os trabalhadores, de forma que quanto mais elas trabalhavam e produziam, mais lucravam os capitalistas. Mas aí entra a questão do que Marx vai defender. O que ele vai defender como solução? Né? Em primeiro lugar, a autodestruição do capitalismo, como está no slide aí. Né? Por quê? Ainda que as vidas dessas pessoas fossem miseráveis, fossem limitadas na questão econômica, na questão social, né? De forma geral fossem limitadas, Marx defendia que havia uma esperança. Por quê? Ele acreditava de forma utópica, tá? Isso é importante frisar, ele acreditava de forma utópica que o capitalismo, ele não só iria se autodestruir, como também que o proletariado, que era a classe trabalhadora, assumiria o controle através de uma violenta revolução, né? Isso tem a ver até com a ideia do pensamento, como é intitulado o pensamento dele, materialismo dialético histórico, ou seja, na opinião de Marx, a história era escrita ou acontecia de forma dialética, né? Então, sempre havia essa luta dos opostos, e essa luta dos opostos sempre gerava alguma coisa. Ele acreditava que estava chegando o tempo onde o capitalismo teria esse embate aí com o proletariado, né? E produziria, naquela questão dialética, né? Tese, antítese ou antitese e síntese, produziria uma síntese, que seria um socialismo que conduziria a um comunismo, né? Tá? Essa era a ideia dele, ou seja, havia uma esperança nesse sentido, que é o segundo ponto aqui, né? Que é o controle do proletariado, ou seja, quando o proletariado começasse a assumir o controle, né, as coisas começariam a mudar. Só que isso não aconteceria da noite para o dia, né? E também não seria uma coisa fácil, daí entra a ideia de uma revolução violenta. Por quê? Ele falava que os donos, os burgueses, os donos, os capitalistas, eles não iam concordar em mudar isso, né, de forma pacífica. Então, o proletariado, os trabalhadores, deveriam se unir e, através de uma revolução violenta, vencer, né, lutar para tomar o controle. Essa era basicamente a ideia. Como a gente pode perceber aqui, é uma ideia meio escatológica, ou seja, o fim que ele imaginava trazia uma esperança, ou seja, não, calma, o capitalismo vai chegar ao ponto de acabar, através de uma revolução violenta, o proletariado vai tomar conta, vai conquistar tudo e vai assumir o controle. E nisso ele entendia o quê? Que através disso surgiria um novo mundo, um mundo muito melhor que o mundo vigente, um mundo onde as pessoas não seriam mais exploradas e poderiam ser criativas, cooperando umas com as outras, né? E todos com a sociedade, e a sociedade, por sua vez, retribuiria cuidando das pessoas, né? E essa sua visão, ela pode ser sintetizada com a seguinte frase que certa vez ele disse, né?
de todos segundo a sua capacidade, para todos segundo sua necessidade. Né? Ou seja, Karl Marx acreditava que após os trabalhadores assumirem o controle das fábricas, todos teriam o que precisavam e ninguém mais passaria fome ou teria do que vestir e onde morar, sendo esse uma espécie de novos céus, uma nova terra. Né? Por isso que a gente costuma dizer que o marxismo ele é uma espécie de religião, porque ele acaba tendo um mal, acaba tendo um Messias, né, o Salvador, que vai salvar as pessoas daquele mal, e aquele Messias vai conduzir as pessoas, salvar daquele mal e conduzir elas para uma nova realidade, uma realidade onde aquele mal não vai existir, que seria aí uma espécie de novos céus, nova terra. Para nós cristãos é novos céus, nova terra, né? Mas no comunismo seria essa terra, esse momento chamado comunismo, onde as pessoas, uns ajudariam os outros, né? Ninguém teria fome, ninguém teria necessidade, todo mundo teria tudo igual, tudo seria muito bem dividido. Né? Essa é a ideia básica de comunismo. O Isaías colocou Marx evangelista. Exatamente. Tem muito as ideologias políticas, todas elas, tá? Não é só o comunismo, o socialismo. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais na frente. E vamos falar mais disso na disciplina de cosmovisão cristã. Mas as ideologias políticas, todas elas têm um pé na questão religiosa, né? Mas é isso. Tá. E apesar de acreditar que esse mundo futuro era algo que inevitável, algo que iria acontecer, né? Karl Marx ele acreditava que era inevitável, que o capitalismo ele iria se autodestruir. Estava chegando o ponto disso acontecer. Ele acreditava que isso era inevitável. Mas, apesar disso, ele achava que era importante ajudar de alguma forma. Aí, por conta disso, nesse sentido, ele se junta com seu amigo Engels, mais uma vez, e escreve o seu famoso Manifesto Comunista, convocando os trabalhadores a se unirem para lutar contra o capitalismo e, por fim, nessa luta de classes que havia dos burgueses contra os proletariados. Né? Essa era a ideia. E Marx e Engels acreditavam que os resultados dessa luta seriam que não haveria mais propriedades de terra, ou seja, não haveria mais donos de terra, né? A terra seria de todos. Né? Não teria um dono, uma pessoa que seria rico, que seria dono de várias terras, enquanto outros não têm onde morar. Ele acreditava que chegaria num ponto, nesse momento do comunismo, né, não haveria propriedade de terras. Ele acreditava que não haveria herança, porque tudo seria de todo mundo, teríamos uma educação de qualidade gratuita, e as fábricas seriam públicas e produziriam para todos. Né? Por conta de todos esses benefícios, não haveria mais a necessidade da religião ou da moral, já que, assim como ele mesmo declarou, né, a religião era o ópio do povo, e só era útil numa realidade onde fosse necessária para manter as pessoas adormecidas de sua opressão. Então, Marx entendia, inclusive, essa frase dele reflete esse pensamento, a religião é o ópio do povo, né? Ele entendia que a religião era necessária exatamente porque as pessoas viviam escravizadas, né, por esse mal do capitalismo, né, por essa forma que a sociedade vivia, que trazia tantos males, e por conta disso a religião seria ali uma droga que seria um ópio, né, para diminuir a dor do sofrimento de viver daquela forma. Né. Quando chegasse nesse período do comunismo, Marx acreditava que não haveria mais necessidade de regular moral, de uma religião para fazer isso. As pessoas seriam boas de forma naturalmente. Algo completamente utópico, né? Nessa nova realidade de mundo, os seres humanos atingiriam a sua verdadeira humanidade e o trabalho, além de ser algo significativo, beneficiaria a todos, e para se atingir esse patamar era necessária uma revolução que implicaria em violência, já que não haveria a mínima possibilidade de os ricos renunciarem ao seu poder e riqueza, que é o que a gente falou lá atrás, né? Mas olha que interessante, ele pregava, entre aspas, né? Pregava que nessa nova realidade de mundo que se alcançaria com o comunismo, os seres humanos atingiriam a sua verdadeira humanidade, ou seja, aquilo que eles viviam não era uma verdadeira humanidade. Os seres humanos não eram humanos. Por quê? Porque o capitalismo escravizava, tratava os trabalhadores como máquina, aquela coisa toda. Né? E que o trabalho, aí sim, seria algo significativo. Né? É isso que ele entendia. E as ideias de Marx inspiraram as revoluções na Rússia, em 1917, quando a União Soviética emergiu junto com a maioria dos países comunistas surgidos no século XX. Então, o marxismo se mostrou ineficiente, opressor e carregado de corrupção. Né? Ou seja, mostrou que não é um sistema desenvolvido por um homem, né? Não é uma ideologia
que vai salvar o homem dos seus males, né? Alguns vão dizer que o capitalismo, que o marxismo, o comunismo não foi implantado exatamente como Marx gostaria, como ele escreveu e tal, vai entrar um monte de discussões que mudaram muito, e é fato que o marxismo de Marx é muito diferente, às vezes, de outros marxismos, tá? Inclusive, para você estudar e entender bem de marxismo, você tem que estudar muito, porque são várias escolas de marxismos, né? Então, nem se fala mais, na academia não se fala de marxismo no singular, se fala de marxismos, né? No plural. Eu sigo um cara no Instagram, que ele é marxista, ele é um filósofo marxista, né? Sigo para acompanhar, para saber, né? Ele saca muito, ele pesquisa muito sobre isso aí. Então, são várias linhas, várias escolas que acabam usando ali o pensamento de Karl Marx como base, mas acaba caminhando para outro lado, beleza? Bom, eu vou dar uma corrida aqui para o nosso tempo. Vamos passar para o nosso próximo pensador, que é Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nasceu em 15 de outubro de 1844 em Rocking, Prússia, atual Alemanha, sendo o primeiro de 3 filhos de um pastor luterano. Foi um filólogo, tá? Não filósofo. Ele foi filósofo e filólogo também. O que é um filólogo? É um estudioso de línguas clássicas como o latim e o grego antigo. Crítico cultural, poeta e compositor, né? Então ele era músico também, interessante. Fez várias críticas à religião, à moral, à cultura contemporânea, filosofia e ciência. E em seus escritos tinha uma predileção por metáfora, ironia e aforismos, né? O pai de Nietzsche faleceu quando ele tinha apenas 6 anos de idade, e na sequência, logo depois, seu irmão mais novo morre 6 meses depois. Então o pai morre, 6 meses depois morre seu irmão. Por questões financeiras, sua família se muda para Naumburgo, né? Por ter uma personalidade mais fechada e por conta de uma grande dedicação aos estudos, ele recebeu logo dos seus colegas ali o apelido de pastorzinho na escola onde ele estudava. Desde pequeno sempre teve uma grande disciplina e autodomínio, né? Então, os biógrafos de Nietzsche vão sempre comentar isso, que ele era um cara muito disciplinado, muito dedicado aos estudos, à leitura, né? E foi uma característica que acompanhou por toda a sua vida. Além disso, ele tinha uma grande admiração por poesia e por música, né? O que levou ele a compor, né? Então, ele escrevia poesias e escrevia músicas também, era um grande compositor. Já na infância, começou a sofrer com alguns problemas de saúde que jamais foram diagnosticados com precisão e que o acompanhariam, né, por toda a sua vida. Teve problemas de visão, que o deixou quase completamente cego no fim de sua vida. Além disso, tinha fortes dores de cabeça. Então, ele tinha uma saúde bem debilitada. Após terminar seus estudos secundários, influenciado por sua família, se inscreve no curso de teologia da Universidade de Bonn, porém, contrariando sua mãe, toma a decisão de migrar da teologia para a filologia. Após concluir sua formação em filologia, foi convidado para lecionar na Universidade da Basileia por conta do seu grande conhecimento e respeito de seus professores. Com apenas 24 anos, né, sendo a pessoa mais jovem a ter alcançado essa posição. No período da sua juventude, meio que por acaso, ele teve contato com a obra de Schopenhauer, né? Inclusive, Schopenhauer foi um filósofo que influenciou muito, muito o pensamento de Nietzsche, né? E foi por acaso por quê? Porque ele encontrou um dos livros do Schopenhauer na prateleira de uma pequena livraria. Ali ele começou a ter contato. Além disso, ele foi amigo pessoal do compositor clássico chamado Richard Wagner, não sei quem conhece aqui, por quem ele nutria, pelo menos a princípio, uma grande admiração. Essa admiração era tão grande que, na sua obra O Nascimento da Tragédia, que foi publicada em 1871, ela teve uma grande influência da música de Wagner, né? E teve também uma influência da filosofia pessimista de Schopenhauer. Quem já leu Schopenhauer sabe do que eu estou falando. Schopenhauer ficou conhecido como um filósofo pessimista. E esse pessimismo, de certa forma, vai influenciar muito o pensamento de Nietzsche. Os laços de amizade com Wagner, o compositor clássico, né, eram bem estreitos, então eles eram muito amigos. Tanto que Nietzsche frequentava a casa de Wagner e mantinha uma relação estreita, tanto com Wagner quanto com a esposa de Wagner, que era Cosima Wagner. Em 1876, por discordâncias intelectuais, políticas e musicais, Nietzsche acaba rompendo a amizade aí com Wagner. E a razão desse rompimento foi que Wagner organizou um festival, né, naquele período, festival musical mesmo. E Nietzsche discordou, porque o projeto de Wagner com relação a esse festival era demasiadamente nacionalista, na opinião de Nietzsche, né? Nietzsche não se identificava com isso. Além disso, Nietzsche considerava que a música
era a expressão mais genuína da cultura alemã. E ele não concordava com a massificação cultural promovida pelo festival, em sua opinião. Ou seja, para ele a música era uma coisa que era para as classes mais altas, não era uma coisa que deveria ser divulgado para todos, né? E o festival de Wagner era um festival que divulgava a música clássica, você imagina, um festival de música clássica para todo mundo, né? Então, por conta disso, eles acabaram se desentendendo e Nietzsche vai romper, então, com Wagner. E nesse mesmo período ele rompe não só com Wagner, mas ele abandona também as leituras de Schopenhauer, né? Porque ele começou a entender que Schopenhauer era pessimista demais, porque Schopenhauer negava a vida e tal, né? E Nietzsche dizia que quando fortalecida, a vida levaria o ser humano à sua plenitude, tá? Então ele começa a ter uma mudança, uma guinada aqui de pensamento, né? Na Universidade da Basileia, lecionou filologia de 1868 a 1879, sendo que alguns estudiosos dizem que ele foi um bom professor, apesar de falar baixo, né? As biografias vão falar sobre isso. E ele improvisava muito nas suas aulas, né, a partir de anotações. Dizem que ele fazia isso com maestria. E por conta do agravamento dos problemas da sua visão, suas dores de cabeça acabaram piorando, o levando a se afastar da leitura e da escrita, que se tornaram cada vez mais difíceis com o passar dos anos. Isso o levou a pedir demissão na Universidade da Basileia e, após isso, passou fazendo diversas viagens e se submetendo a um ordenado de 4.000 francos pelos serviços que prestou à comunidade. Com relação às suas viagens, não passava mais do que 6 meses num determinado lugar. A razão para isso é a busca de climas mais favoráveis para a sua saúde. Sendo assim, tinha o costume de passar os invernos no sul e os verões no norte, né? Essa questão da visão dele acabou influenciando muito até na sua forma de escrita, porque ele tem muitos livros dele, eu tenho alguns aqui, que são em aforismos, né? O que é aforismos? São trechos pequenos, textos pequenos que têm uma moral, têm um sentido, né? Então, muitos livros do Nietzsche que vai ter, assim, às vezes, em uma página você vai ter 3 aforismos, 3 pequenos aforismos, né? Exatamente pela dificuldade que ele tinha com a visão, e chegou ao ponto dele ter dificuldade para escrever e para ler. Na sua vida adulta, aos 37 anos, Nietzsche, então, conheceu aquela que foi o seu grande amor, Lou Salomé, que, segundo alguns comentaristas, era inteligentíssima, linda e jovem, né? Era uma russa, na época, com apenas 21 anos. Nietzsche se apaixona por Salomé, pede ela em casamento por 3 vezes, né, e foi recusado. Ela se negou a casar com ele. Isso levou Nietzsche, então, a uma grande desilusão amorosa, e isso acabou causando ali um grande impacto na vida de Nietzsche, levou ele a se afastar não só de Salomé, mas da sua família também por causa disso. Alguns dos seus editores contam que em 1866 ele adquiriu sífilis, e essa foi a razão de não ter se casado com Salomé. Salomé não quis se casar com ele porque ele tinha sífilis. Isso, de certa forma, faz sentido porque muitos dos sintomas que ele sente após eles falarem que ele adquiriu sífilis tem relação com a doença, né? Então, faz até sentido. Em seus últimos dias, o filósofo enfrentou vários sintomas e doenças, como dores de cabeça, vômitos, problemas estomacais, náuseas, violentas enxaquecas, além de insônias, sendo que os médicos não conseguiam diagnosticar a origem, né? Apesar disso, Nietzsche usou a doença como um estímulo para o seu pensamento. Então, a filosofia dele tinha uma relação até com o sofrimento que ele passava, né? Com a vida dele como um todo. Por isso que eu falei que sempre que você vai estudar um pensamento de um filósofo, é importante você conhecer a história de vida dele, a biografia dele, porque sempre tem a ver. Ele entendia que pensar e conviver com o sofrimento era uma superação. Então, ele acabou transformando o sofrimento dele no pensamento filosófico, né? A partir de 1888, ele começa a apresentar, então, pioras, né, em sua saúde mental, mandando cartas assinadas como Jesus, César, Dionísio, chegando ao ponto de, no ano seguinte, em 1889, ele é tirado da rua por conta de um escândalo público, né? Então, ele começou a ter, realmente, alguns episódios onde ele começou a apresentar sintomas de algum problema mental mesmo. Alguns dizem que a razão desse escândalo, né, foi um colapso mental que Nietzsche teve, e isso se deu porque ele teria testemunhado o açoitamento de um cavalo. Alguns vão dizer que esse cavalo era dele. Então ele viu alguém batendo no cavalo dele, e após correr em direção ao animal, ele abraça o animal,
Alguns vão descrever que ele abraça, beija o animal, pede desculpa ao animal pelo sofrimento que aquela pessoa tinha causado, e em seguida ele cai no chão, tendo esse colapso, né, mental aí. E após esse incidente, a sua família é chamada, eles então vão lá e internam Nietzsche numa clínica psiquiátrica da Basileia, onde ele passou um ano. Depois desse período, ele já em estado de apatia, né, ele é cuidado por sua mãe. Após a morte de sua mãe, sua irmã Elizabeth, que assume, né, o cuidado dele, até a morte dele com 54 anos, né, em agosto de 1900. Aí, Elizabeth era casada com um propagador das ideias antissemitas, né, se apropriou dos manuscritos do seu irmão, os editou, até mudou alguns textos de forma arbitrária e os deixou com um ar antissemita, né, algo que Nietzsche condenava ainda quando estava bem de saúde. Posteriormente, quando seu irmão já estava morto, Elizabeth conhece Hitler e passa para ele pessoalmente várias informações acerca de sua obra. Por conta dessas fraudes da sua irmã, Nietzsche acabou sendo visto como uma espécie de mentor intelectual do nazismo, imagem que demorou quase 50 anos para começar a ser desconstruída pelos estudos de Giorgio Colli e Massimo Montinari, após terem acesso aos materiais originais da obra do filósofo, né? Então, a irmã dele era casada com um cara que fazia parte do movimento nazismo, né? Se apropriou da obra dele depois de morto e fez algumas mudanças. E naquele período, as pessoas começaram a ligar Nietzsche ao nazismo, ao pensamento nazista, como se ele fosse o intelectual do nazismo, né? Só depois que realmente conseguiram mudar isso através das descobertas do Giorgio e do Mazzino, né? Os estudos que eles fizeram, porque eles tiveram contato com as obras originais. Continuando aqui, quais as obras de Nietzsche? Também foi um cara que escreveu bastante, mas as principais aí, ó, você tem A Origem da Tragédia, A Gaia Ciência, Aurora, Assim Falava Zaratustra, meio difícil de pronunciar mesmo, Além do Bem e do Mal, A Genealogia da Moral, Anticristo, Esse Homo e Nietzsche contra Wagner. Continuando aqui sobre os pensamentos de Nietzsche. O que Nietzsche defendia? O pensamento dele também era muito vasto, né? A gente vai pegar alguns pontos principais, tá? Não dá para falar de tudo aqui, não. Na sua juventude, aqui a gente vê um Nietzsche com uma forte influência da filosofia de Schopenhauer e da música de Wagner. Aqui não tinha acontecido ainda o rompimento com esses dois, né? Além disso, devido ao seu trabalho como professor de filologia grega, Nietzsche imergiu na leitura e estudo das tragédias gregas, algo que também influenciou ao ponto de ele valorizar mais o pensamento pré-socrático em detrimento do socrático, que, segundo ele, impôs uma racionalização na cultura. Além disso, ele via a filosofia pré-socrática como autêntica e livre da moral judaico-cristã. O período intermediário nesse período a Alemanha era constituída de vários impérios diferentes, sendo o estadista Otto von Bismarck o responsável pela unificação de todo o território germânico. Nietzsche entendia que somente a cultura garantiria o desenvolvimento humano e, por conta disso, era contra a formação de um Estado-nação alemã, mostrando-se como um antinacionalista. Nesse período surgem também alguns conceitos que tratam especificamente sobre o modo político de agir, que ficaram conhecidos como grande política e pequena política. Também surge o conceito da morte de Deus, muito famoso, né? Presente na sua obra Gaia Ciência. Sobre a teoria do conhecimento ou epistemologia, Nietzsche aprofunda o conhecimento do perspectivismo, que é a visão filosófica de que toda percepção e pensamento tem lugar a partir de uma perspectiva que é alterável. Segundo Mauro Araújo Souza, a perspectiva de Nietzsche aponta para um sem número de perspectiva, para a multiplicidade de pontos de vista sobre uma mesma coisa, para o alcance de uma melhor compreensão sobre algo e para novas possibilidades interpretativas. Já na fase da maturidade, em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche tem como tema central as investigações acerca da moral e faz duras críticas à moral judaico-cristã, que, segundo ele, provocava um enfraquecimento do ser humano. Nele também encontramos o conceito de além do homem, ou Übermensch, que alguns traduzem como super-homem. Nele, o filósofo fala sobre a capacidade do ser humano de viver por si mesmo, se libertando das amarras morais impostas pela sociedade. Segundo Nietzsche, o cristianismo trouxe consigo uma inversão de valores morais, pois antes dele o bom
era aquela pessoa forte e capaz de sobrepor-se, enquanto o mal era o fraco, sendo necessário, portanto, uma transvaloração que seria uma realização da moral, restabelecendo o que seria bom e ruim para a humanidade, porém sem se basear nos ideais cristãos. Então ele acreditava que o cristianismo acabou invertendo os valores morais da sociedade e que isso deveria ser repensado. Seu conceito de vontade de poder surge também nesse período. A vontade de poder escrita por ele seria a principal força motriz nos seres humanos, que resultam em realização, ambição e esforço para alcançar a posição mais alta possível na vida. Nietzsche também tinha uma visão particular sobre o niilismo, então ele era um niilista nesse sentido, né? O que é o niilismo? O niilismo pode ser definido como uma descrença total nos valores impostos pela sociedade. Dessa forma, para os niilistas, não devemos acreditar em nenhum padrão ensinado pelas instituições, família ou religião como correto e que deve reger nossas vidas. Nietzsche entendia que a morte de Deus colocou o homem nessa posição niilista, de ausência de qualquer princípio, sendo assim, destituídos de normas, crenças, dogmas e tradições. Por conta disso, eles regerão suas próprias vidas através do livre-arbítrio, né? Então, essa é a crítica que ele vai fazer com a questão da morte de Deus, que depois vai ser muito falado. Sobre a morte de Deus, né? Essa é com certeza uma das afirmações mais conhecidas, mas também mais mal compreendidas da filosofia. Deus está morto, né? Muitos vão, obviamente, atribuir a sua autoria a Nietzsche. Aí você vai falar assim, mas não foi Nietzsche que disse isso? Tecnicamente, não. Não foi Nietzsche que disse isso. Na realidade, quem disse isso foi um personagem de Nietzsche, né? Claro, foi ele que criou o personagem, está no livro dele, A Gaia Ciência, né? Está até ali, ó. Em primeiro lugar, é importante pontuar que ela aparece pela primeira vez em sua obra Gaia Ciência, no famoso aforismo 125, intitulado O Homem Louco. Aí vamos ler aqui, então, para vocês entenderem. Ó, prestem bastante atenção, porque tem algumas coisas aqui que é importante pegar para entender o que ele estava querendo dizer. Olha o que ele descreve. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse um outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi. Nós o matamos, você e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Existe ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de nada, de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Apodrece. Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos. Nunca houve um ato maior. E quem vier depois de nós pertencerá, por causa deste ato, a uma história mais elevada que toda a história até então. Eu venho cedo demais, disse então. Não é ainda meu tempo. Esse acontecimento enorme está a caminho. Ainda anda. Não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O corisco e o trovão precisam de tempo. A luz das estrelas precisa de tempo. Os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Este ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação. E, no entanto, eles o cometeram. Né? Então, ao contrário do que muitos vão pressupor, né, Nietzsche não quis, de fato, aqui determinar ou matar Deus. Né? Até porque como que você pode matar um ser imortal, um ser metafísico? Né? Ou, levando em consideração o fato de que Nietzsche era ateu, como que um ateu vai falar que Deus está morto se ele não acreditava na existência de Deus? Ora, para algo morrer, em primeiro lugar, ele precisa existir, né? Ele precisa estar vivo para depois morrer. Então, o que ele quis dizer com isso? Então,
Primeira coisa que ele quis dizer... Ah, tá. Aqui tem uma frase da Viviane Mosé, ela é especialista em Nietzsche. Ela diz o seguinte: mais do que um crítico da religião, isso parece que não é, porque o Nietzsche escreveu um livro chamado Anticristo, e isso que é muito marcante, mas ele é, antes de tudo, um crítico do seu tempo. Ele é um crítico da modernidade. Então, Nietzsche estava fazendo ali uma crítica. Né? Em primeiro lugar, ele estava dizendo o seguinte, que a religião perdeu o seu lugar. Né? A imagem até mostra aí uma cruz que caiu, né, da parede, está no chão ali. O que ele quis dizer com isso? O período ali era um período que todos os avanços tecnológicos, científicos da modernidade tiraram o lugar que a religião ocupara antes. A partir daquele momento, então, a igreja, a religião, principalmente o cristianismo, né, deixaram de ocupar o lugar central em várias esferas, como na política, na filosofia, na ciência, na literatura, na arte, na música, na educação, na vida social cotidiana e na vida espiritual interna dos indivíduos. Né? Basta a gente lembrar o que a gente estudou lá no período medieval, Deus era o centro, era um período teocêntrico, então Deus direcionava tudo ali. Então Nietzsche critica que o racionalismo e os avanços tecnológicos e científicos do período moderno, daquele momento ali, que era posterior, né, que ele estava vendo, acabaram tirando a religião do local. É óbvio que naquele período ainda existiam milhões de pessoas em todo o mundo que mantinham ali sua fé. Ele não estava negando isso. Mas é inegável também que existia, a partir da modernidade, que foi o período que antecedeu ele, uma tendência contínua e crescente da fé e da religião perderem a centralidade na vida da sociedade. No passado, a religião era central em tudo, em nossa cultura, na música, nas artes, na ciência, na filosofia, na educação, e isso vem se perdendo cada vez mais. Essa era a crítica de Nietzsche. Ele olhava e assim, onde está Deus? Tá? Então ele era niilista nesse sentido, que ele entendeu que o racionalismo, os avanços científicos tiraram a religião que, de certa forma, dava um direcionamento para a sociedade. Né? Por isso que ele diz que nós matamos Deus. Né? Ele chega lá no diálogo do louco lá, perguntando onde está Deus, onde está Deus. O louco pergunta isso. O louco é como se fosse um profeta que tivesse ali... como é que eu diria, profetizando, entregando uma profecia para aquelas pessoas, né? E isso é muito interessante. Outra coisa que ele quis dizer foi o seguinte: a moral perde o seu fundamento, ou seja, os princípios morais básicos que seguimos, como não matar, não roubar e ajudar os necessitados, tinham por pressuposto o pensamento religioso, e principalmente de Deus. Por milhares de anos, a ideia de Deus fundamentou nossos pensamentos sobre o mundo que vivemos. E a pergunta que surge é: o que acontece quando esse fundamento é tirado? O que aconteceu? Para Nietzsche, a morte de Deus poderia ser um grande perigo e uma grande oportunidade. Ele via a morte de Deus, entre aspas, né, de duas formas: um grande perigo ou uma grande oportunidade. Um grande perigo, pois sem a ideia de Deus, né, e tudo que ela trazia consigo, né, não restaria mais nada para a sociedade, a não ser um vazio absoluto. Ou seja, se Deus morreu, se não existe mais religião, não existe mais valor na fé, não existem princípios morais que vão nortear a sociedade. Princípios de bem e mal, caridade, essas coisas não vão existir mais. O que resta? Apenas a morte no final da vida. Ou seja, vamos viver essa vida sem mais nada, não tem mais nada com que nos preocupar, né? Porque o que resta é só a morte, não tem mais Deus, não tem mais vida após morte. Tudo isso eram conceitos do cristianismo. Você matou Deus, né? A sociedade matou Deus, tirou Deus da jogada, então não resta mais nada, né? Mas o filósofo via uma grande oportunidade. Então tinha esse perigo, porque se a sociedade se mantivesse dessa forma, não restaria mais nada, uma espécie de niilismo mesmo. Mas ele via uma grande oportunidade nesse momento, que seria o quê? De construir um novo mundo partindo de um novo conjunto de valores que expressassem um amor recém-descoberto deste mundo e dessa vida. Né? Batendo de frente com a concepção vigente do cristianismo de sua época, que via a vida aqui na Terra como uma mera preparação para a vida eterna, desvalorizando a vida presente. Então ele achava que isso poderia ser um grande perigo, mas ao mesmo tempo poderia ser uma coisa boa, porque através daquele momento as pessoas poderiam entender o que estava acontecendo e cada um dirigir a sua vida, sem se basear na moral judaico-cristã. Tá? Basicamente, essa é a ideia. Tanto no e-book quanto no texto lá do Ava, a gente vai ter um videozinho lá, uma sexta a mais. Digo vocês assistirem, tá? É do canal do INEF, né, do Vitor.
Tá lá, Friedrich Nietzsche, Filosofia Moderna, História da Filosofia. Então, cliquem, assistam, porque ele fala bastante, traz muitas informações que eu não consegui colocar aqui hoje por causa do nosso tempo. Nosso contraponto teológico, então, vai ser sobre o marxismo, né? Vai voltar agora ao pensamento de Marx. E vamos analisar segundo a... Sim, pode falar, meu amigo. É interessante porque agora que a gente entende e abre a visão para a teoria dele do super-homem, né? Sim, exatamente. Tá Porque tudo relacionado. Isso, sem essa moral judaico-cristã, né, pregada e tudo mais, é aí que o homem vai transcender e ia viver com base nessas morais, mas as atitudes dele não iam ter esse pressuposto moral, na verdade, né? Exatamente. E vai vir de uma força que está dentro do próprio homem. Ele não precisa agir porque tem uma religião que está direcionando, ou porque aquilo vai trazer eu vou fazer um bem aqui para que eu possa ter a vida eterna, né? Ele acreditava que isso era a salvação da humanidade. Então, por isso que ele falou que Deus está morto. Ele entregou, entre aspas, uma profecia para as pessoas daquele tempo. E até por isso, quando ele percebe que as pessoas não entendem ele, que ele fala, né? Eu acho que eu vim antes da hora, né? Esse acontecimento é um acontecimento muito importante e vocês vão entender mais futuramente o que está acontecendo, né? E, na verdade, é meio que acontece, porque Nietzsche, inclusive, quando ele lançou os livros dele, ele não vendia muito, ele começa a vender depois que ele falece, que ele começa a vender. Aliás, toda a áurea que existe em torno de Nietzsche, né? O ateísmo, Deus está morto, tal, tudo isso gera muita curiosidade sobre a vida dele. O fato dele ter morrido louco, né? Tudo isso acaba gerando curiosidade sobre a vida dele. Alguns vão dizer até que ele se converteu no final, não sei se isso é verdade. Tem até, se vocês pesquisarem na internet, tem a oração ao Deus desconhecido de Nietzsche, que é atribuída a ele. Tem livros que falam sobre isso, vídeos no YouTube que falam sobre isso, que é uma oração que, segundo esses autores vão dizer, Nietzsche fez pouco antes de morrer, reconhecendo ali Deus como Salvador, enfim. Não sei se realmente é verdade. Mas vamos lá, passando para o nosso contraponto teológico para a gente finalizar. Ó. Então, voltando ao marxismo, né? Quando se fala sobre política hoje em dia, uma pergunta muito comum de se ouvir é se é possível ser cristão e marxista ao mesmo tempo, ou se é possível conciliar a cosmovisão cristã com o marxismo. Muitos, sem ao menos saber argumentar por quê, prontamente já respondem um sonoro não. Então, muito comum falar, ou de forma afirmativa, ou alguns questionando, será que é possível conciliar a fé cristã, a cosmovisão cristã com o marxismo? É possível ser cristão e marxista, né? E muitos, sem ter refletido, sem saber porquê, vão apenas repetir um pensamento pronto, vão responder, como coloquei ali no sonoro, não. E nessas situações, como cristãos, devemos sempre lembrar que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, é ela que irá nos responder essas questões. E para isso devemos contrapor as ideias defendidas por Marx com o que as escrituras nos ensinam. E é isso que iremos fazer. Aliás, essa prática devemos fazer não só com Marx, mas com qualquer pensador, até um pensador que for cristão. Temos que ser bereanos, né? Como os crentes de Bereia, que tudo que Paulo falava, eles iam confirmar na Bíblia se era aquilo mesmo. É uma prática que todo cristão deve ter. Não podemos aceitar nada pronto. Né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante frisar que, por mais que soe muito estranho para alguns, Marx acertou em alguns diagnósticos. E não sou só eu que falo isso. O reverendo R.C. Sproul fez a mesma observação. Então, antes de eu dar continuidade, calma. Você deve estar pensando assim, poxa, o professor está falando que Marx acertou? Sim, Marx acertou em algumas leituras. Isso é importante frisar. Eu tenho um amigo meu que fala que até relógio parado acerta 2 vezes por dia. Ele fala sempre isso. Então, relógio parado, você pode tirar a bateria dele. Se ele parou lá em 1 hora, por exemplo, 2 vezes por dia ele vai acertar a hora, porque vai coincidir o ponteiro com 1 hora lá 2 vezes no dia, então ele vai acertar. Então, até relógio parado acerta 2 vezes por dia. Então, Marx acertou em algumas leituras. Isso não quer dizer que ele acertou em tudo. Isso não quer dizer que eu posso pegar todo o pensamento dele e abraçar. Né? A gente tem que lembrar o conceito de graça comum. Né? O conceito de graça comum é a graça de Deus derramada sobre todos os homens. Né? Então, em algum momento ou outro, né, todos os homens vão acertar. Em algum momento ou outro, todos os homens vão errar também. Então, a gente tem que saber entender isso. E o R.C. Sproul faz essa mesma observação. No livro Somos Todos Teólogos, que é uma teologia sistemática, uma introdução à teologia sistemática, ele vai fazer a seguinte afirmação. Karl Marx considerou a alienação do trabalho um dos maiores problemas da raça humana.
Embora Marx estivesse errado quanto a muitas coisas, ele tinha ciência de algo sobre esse assunto, porque a dor e a labuta de um tipo ou de outro acompanham toda a vocação. Olha que interessante. Então, o R6 Pro reconhece que, embora Marx tenha errado em vários dos seus pensamentos, sobre a questão da alienação, ele acertou. Por quê? A dor, a labuta, né, do trabalho, o que envolve o trabalho, acompanha toda a vocação. Né? Isso faz parte do castigo que Deus deu ao homem por causa do pecado, a Adão, né, no caso. Né? Então, no que Marx, a gente pode dizer que Marx acertou? Em primeiro lugar, Marx acertou na crítica do capitalismo. Deixa eu só achar aqui aqui, achei. Na crítica Deixa eu voltar aqui, acho que eu adiantei. Não, tá certo. Tá certo. Na crítica ao capitalismo de sua época. Marx acertou ao criticar o capitalismo de sua época, denunciando que havia uma diferença muito grande entre aquilo que o trabalhador produzia e aquilo que ganhava como salário. Não podemos negar que sua crítica contribuiu para que se pensasse também no bem-estar das pessoas e não apenas no lucro. Tá? Então, duas críticas aqui assertivas. Né? A questão da diferença daquilo que o trabalhador produzia para a questão salarial. Né? Hoje, ainda temos problemas com relação a isso, mas estamos bem mais avançados. Né? Então, talvez a gente possa dizer que essa discussão, né, a visão sobre isso começa com as críticas de Karl Marx. Né? E também a questão do bem-estar do trabalhador. Né? Naquela época não havia essa preocupação. O trabalhador era visto realmente como uma ferramenta, como uma peça, como um maquinário. Né? Hoje, muita coisa mudou com relação a isso, a direitos trabalhistas, por conta dessa discussão que se inicia lá em Karl Marx. Ele acertou também quando ele coloca que os trabalhadores eram vistos como mercadorias ou ferramentas, né? Tem a ver com o que eu comentei anteriormente. Marx acertou quando denunciou que os trabalhadores eram tratados apenas como mercadorias ou ferramentas de produção. Como vimos, naqueles dias, os homens e mulheres chegavam a trabalhar até 14 horas por dia, com salários baixíssimos, em condições subhumanas de trabalho e sem garantias ou seguros. Hoje, graças a Deus, muita coisa já mudou com relação a isso. Ele acertou também quando falou sobre a alienação do trabalho. A gente até viu lá no R6 Pro comentando sobre isso. Né? Guardando as devidas proporções, podemos dizer que Marx acertou na questão da alienação do trabalho. Aliás, como o reverendo Sproul disse, embora Marx estivesse errado em muitas coisas, ele tinha ciência de algo sobre esse assunto, porque a dor e a labuta de um tipo ou de outro acompanham toda a vocação. Né? Ele acertou também na questão da igualdade dos seres humanos. Ele acertou ao defender que os seres humanos deveriam ser tratados como iguais, né, tendo os mesmos direitos. Devemos lembrar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, na questão da igualdade, não podemos esquecer disso. Foi algo que ele defendeu também. Só que onde entram os erros de Karl Marx? Exatamente o que a gente vai falar agora. Em primeiro lugar, o primeiro erro dele é apontar a luta de classes como a razão do mal. Faltou um ozinho ali, tá? Botei com a razão, não, mas é como a razão do mal. Como cristãos, sabemos que a causa de todos os males no mundo está na queda, ou seja, no pecado. Marx ignorou isso. A palavra descreve nos capítulos 1 e 2 de Gênesis que o mundo foi criado perfeito. Inclusive, ali já foi dado trabalho para o homem. Então, o trabalho era uma bênção, não um peso. Né? Mas no capítulo 3, descreve a queda e suas consequências. Tá? Então é importante frisar isso, que ele aponta a luta de classes, né, proletariados contra burgueses, como a causa do mal da sociedade. E não é. Nós, como cristãos, sabemos que o problema dos males da sociedade, todos eles são advindos do pecado, da queda. Segundo erro, apontar a luta de classes como a causa da alienação do trabalho, ou seja, a luta de classes gerava essa separação, essa alienação. Marx errou também ao apontar a alienação do trabalho como resultado da luta de classes. Mais uma vez, citando o reverendo Sproul, na continuação da situação anterior, ele diz o seguinte: podemos achar as raízes disso, né, da alienação, no Jardim do Éden, onde a maldição de Deus sobreveio ao trabalho do homem. Sabemos que o trabalho em si mesmo não é uma maldição, porque o homem foi colocado a trabalhar antes da queda. Além disso, Deus trabalha e acha realização e bem-aventurança em seu trabalho, o que era a intenção original para nós. Apesar disso, por causa da queda, o pecado está presente no local de trabalho. Então, o Sproul comenta, né, de forma muito sábia, né, nos lembrando que o trabalho foi dado como algo bom, era uma bênção. Né? Só que, por causa da queda, o trabalho também foi amaldiçoado. A gente sabe que
a maldição seria o trabalho. Sim, o sofrimento, né, a dor, né, tudo isso aí vem advindo do pecado, né? O pecado gera isso aí. O trabalho antes era uma bênção. Deus trabalha, Deus trabalhou, Deus continua trabalhando. Deus, quando criou, trabalhou e descansou, ele ensinou isso, né? Então, o trabalho é uma bênção. Inclusive, essa visão que às vezes a gente tem de que o trabalho é algo ruim, né? É uma visão errada. O trabalho é uma bênção de Deus. Só que, por conta do pecado, o trabalho foi afetado. Trouxe as dores, né? Trouxe o peso, o sofrimento por conta disso. É importante observar que o trabalho foi dado ao homem antes da queda, Gênesis 1, 26 a 28. Portanto, é algo bom, pois tudo que Deus fez era muito bom. Gênesis 1, 31 vai falar isso. E, além disso, a palavra diz que Deus ainda trabalha. Jesus, né, em João 5, 17, vai dizer: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ora, se o trabalho fosse algo ruim em si, na sua essência, Deus, o Pai, não trabalharia, como Jesus disse, né? Então, Jesus também disse que ele trabalha também. Então, é importante sabermos separar isso. Terceiro erro de Marx foi colocar a revolução sangrenta do proletariado como a salvação. Ele errou ao apontar a salvação dos males da sociedade, a autodestruição do capitalismo, que ele achava que era algo inevitável, algo que iria acontecer, né? E uma revolução sangrenta dos trabalhadores, ou seja, teria que haver um derramamento de sangue para salvar a sociedade daqueles males, né? Como cristãos sabemos que a redenção, né, e salvação de todos os males da humanidade está na cruz de Cristo. Não podemos nos esquecer disso nunca. Por meio dele, todas as coisas são reconciliadas e por meio dele vem a paz. Paulo confirma isso escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, é com Cristo que se reconcilia todas as coisas. É com Cristo que traz a paz, não qualquer outro pensamento ou ideologia. Ele errou também ao colocar o comunismo como os novos céus, né, e nova terra. Marx errou em sua escatologia. Eu coloco entre aspas, tá? Porque eu estou empregando termos do cristianismo para apontar para a ideia que ele trazia, porque era uma ideia meio escatológica, né? Ele, ao afirmar que após a revolução do proletariado teríamos um novo mundo, onde as pessoas não seriam mais exploradas e ajudariam umas às outras, né? Seria lindo isso, né, que acontecesse, mas isso não vai acontecer com o comunismo nunca, né? Segundo a Bíblia, isso acontecerá de fato. O quê? Novos céus e nova terra é fato, vai acontecer. Porém, sem nenhuma relação com alguma revolução política e humana. Tá? Será após a volta de Cristo, e aí sim, nesses novos céus e nova terra, habitaremos com Deus, seremos seu povo e ele será nosso Deus. Né? Apocalipse 21, 3 vai falar disso. Não haverá mais lágrima, morte, pranto ou dor. Apocalipse 21, 4. Todas as coisas serão refeitas. Apocalipse 21, 5. Teremos de graça a fonte da água vida. Apocalipse 21, 6. Seremos filhos de Deus. Apocalipse 21, 7. E por último, andaremos na luz de Deus, Apocalipse 21, 24. O último capítulo de Apocalipse, né, 21, ele vai falar muito sobre isso, né? Mas isso não é por causa do comunismo, né? Isso é por conta da obra de Cristo. Os novos céus, a nova terra são a consequência, né? São dentro daquilo que a gente chama dos 4 pilares, né? Que a gente vai falar mais no finalzinho. Criação, queda, redenção, consumação, fazem parte da consumação, que é a etapa final. Né? Ele errou também em colocar a salvação, a humanidade e a moral sem Cristo. Né? Esse foi com certeza o pior erro de Marx. Acreditar que poderia se obter salvação, um nível perfeito de humanidade e benefícios sem Cristo, ou seja, através do socialismo, que conduziria a sociedade ao comunismo. Né? A gente chegaria num patamar, segundo ele, onde tudo seria bom, todo mundo não teria mais fome, todo mundo seria feliz. Né? Por isso que é chamado de utópico, porque ele acredita numa salvação, numa humanidade verdadeira e moral sem Cristo. Isso não é possível. Só Cristo é possível de trazer isso para nós. Né? O socialismo, então, seria tipo o Messias para ele, que através do socialismo que a sociedade iria ter a virada de chave para um mundo melhor, né? Podemos colocar assim, porque o socialismo ele seria um intermediário, né? No meio do caminho, que conduziria ao comunismo, né? Então não estaria errado de enxergar dessa maneira, não. Então, terminando aí, o marxismo se mostrou um evangelho sem Deus, sem arrependimento,
sem cruz e sem Cristo. E por onde foi implantado, se mostrou falho. Isso aconteceu porque a Bíblia diz que ele, Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então não é o comunismo, o socialismo ou qualquer outra ideologia. E assim como disse Agostinho, como cristãos, entendemos que toda a verdade é a verdade de Deus, independente de onde ela foi proferida. E como cristãos, temos a obrigação de nos apropriar dessas verdades. Então, o que é verdade, não importa quem disse. O que é verdade, se é verdade, pode ter sido um ateu que fez aquela afirmação. Se ela é verdadeira, ela é de Deus. Então, ela pertence a quem é cristão, ela pertence ao cristianismo. Né? Isso nos mostra que, ao termos contato com uma estrutura de pensamentos que não seja cristão, não podemos abraçar todas as ideias de maneira imediata, sem uma reflexão prévia. Assim como sintetiza o pastor Felipe Fontes. O que Felipe Fontes vai falar? Momentos de verdade presentes em um pensamento não cristão são como pérolas dentro de um lamaçal. Se você tira essas pérolas e traz de maneira imediata, você traz a sujeira do lamaçal para dentro do seu edifício teórico. Então, antes de trazer ou se apropriar desses momentos de verdade, é necessário limpar essa pérola das relações com as quais ela estava submetida dentro daquele pensamento anticristão. Né? Isso nos mostra que não existe a menor possibilidade, respondendo a nossa pergunta inicial, de conciliar ou estabelecer um diálogo estrutural ou gerar uma síntese entre cristianismo e marxismo de forma que ele se torne uma única estrutura de pensamento. Né? Então, dá para conciliar? Não, não dá, mas agora a gente sabe por quê. Porque, por mais que ela tenha algumas verdades ou meia-verdades, como alguns vão colocar, né, ela tem muita coisa ali misturada que é antitética ao cristianismo. Isso é importante. Ou seja, não é possível que o cristianismo e o marxismo sejam fundidos, né, um ao outro. Né? Aliás, é importante frisar que não é possível que a fé cristã seja fundida com qualquer outro ismo. E isso é fácil de entender. Isso é muito importante. Às vezes a gente desce a lenha no marxismo, desce a lenha no socialismo, desce a lenha no comunismo, como se outras cosmovisões fossem cristãs. E cosmovisão cristã nós só temos uma. E ela é baseada nesses 4 pilares que eu falei lá atrás, que a gente vai falar mais um pouquinho. Criação, queda, redenção e consumação. Isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, a fé cristã ou cosmovisão cristã é um pacote completo, não necessitando de adições, subtrações, divisões e multiplicações. Então, o que o ser humano precisa, a sociedade, o mundo precisa, está na palavra de Deus. Eu não preciso adicionar nada. Eu não preciso tirar nada. Eu não preciso multiplicar e também não preciso dividir. Já é perfeito, já é um pacote fechado. Segundo lugar, porque todo ismo é uma formulação humana, podendo conter momentos de verdade, como vimos anteriormente, e momentos de mentira. Então, a gente não pode cair no erro de achar que, por exemplo, o comunismo é do capeta, o socialismo é do capeta, mas o liberalismo é de Deus. Né? Ou qualquer outro ismo, qualquer tipo de ideologia política vai ter momentos de verdade, uns mais, outros menos, e vai ter momentos de mentira. Então a gente tem que saber separar, igual o exemplo que o Felipe Fontes deu, né, maravilhoso ali, é igual uma pérola que estava no meio de uma lama. Não vou pegar a pérola do jeito que está lá, eu tenho que limpar e separar o que é verdade, o que não é verdade, eu jogo fora. Né? Além disso, existe uma antítese radical entre fé cristã e qualquer outro pensamento humano, por mais perfeito que ele possa parecer. Isso significa, isso fica mais fácil de entender quando pensamos de maneira mais aprofundada na definição de cosmovisão. Uma cosmovisão são como as lentes, né? Eu estou com óculos aqui, ó, que eu uso para ver o mundo. E a cosmovisão estrutura a nossa maneira de pensar. E a cosmovisão de um cristão tem que ser bíblica, tem que ser cristã. Nós temos que chegar ao mundo, à sociedade que está à nossa volta, através dessas lentes que nós vamos usar para interpretar tudo. Nesse sentido, a narrativa do cristianismo passa pelos 4 pilares que eu citei lá: criação, queda, redenção e consumação. Quando contrapomos esses 4 pilares com as estruturas de qualquer pensamento humano, iremos encontrar incoerências em algum momento ou outro. Isso vale para outras ideologias também, pois não é só o marxismo que não pode ser conciliado com o cristianismo. O mesmo acontece com o liberalismo, com o positivismo e qualquer outro ismo que se levante por aí. Então, por mais que a gente, às vezes, tenha uma identificação com determinada ideologia política, nós temos que lembrar que ela não é perfeita. Por mais que ela tenha verdades, e por mais que alguns princípios daquela determinada ideologia, tem alguns que vão se identificar mais com o liberalismo, por exemplo,
né, na questão política, né, e não tem problema, mas você tem que saber que ali você tem verdades e mentiras. Por mais que você fale assim, não, mas tem mais verdade que mentira. Beleza, não vou entrar nesse mérito. Mas é importante você lembrar que vai ter mentiras também. Então você não pode abraçar como um todo e fazer daquilo ali como, essa visão política minha aqui, as pautas dela são todas cristãs. Não, não vai ter. Né? E eu acho que hoje em dia falta muito essa compreensão. E por isso que a gente fica nessa briga aí por causa de direita, esquerda, e político A, político B. Né? Quando a gente passa a pensar e olhar, enxergar as coisas pelo prisma, né, da cosmovisão cristã, a gente consegue perceber de uma maneira mais clara. Né? Isso nos ajuda até a escolher em quem votar. É muito importante. Como dica, nesse aspecto político, para quem quiser se aprofundar mais aí um pouco sobre essa questão de cosmovisão e política, porque a gente está falando sobre isso aqui, né? A gente vai finalizar falando sobre isso. Eu indico aí uma série do Jonas Madureira, que tem no YouTube, que ele fez na Igreja Batista... Não, no Seminário Batista Charles Spurgeon, né? Tá gratuito, tá liberado. É só botar assim, Cosmovisão Cristã e Política, Jonas Madureira. Bota no YouTube. É uma série de 6 vídeos. É maravilhosa essa série. O Jonas, sou suspeito para falar que eu gosto demais dele. E ele fala de maneira muito mais aprofundada sobre o que eu falei aqui, nesse finalzinho aqui, né? A questão da cosmovisão, a questão da política. E olha que ele gravou essa série tem uns, sei lá, uns 4, 5, 6 anos atrás. Mas se você assistir, você vai perceber o quanto ela é atual, né? O quanto as pessoas deveriam assistir. Volta e meia, eu paro para reassistir ela. Boto no YouTube lá para reassistir, que é muito bom. Então, fica a dica aí, né? E é isso, a gente finaliza aqui, então, a nossa disciplina de introdução à filosofia cristã. Obviamente, é muito conteúdo, mas foi apenas uma introdução. Deixa eu até botar para parar para a gravação aqui.